Mas política não se discute. Discute sim, então a gente vai bater um papo. Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que muito bem. E no Mete Marra de hoje, nós estamos aqui para debater sobre política. Primeiro eu vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais que estão aqui na tela, me acompanharem, enfim, estarem sempre perto de mim para vocês ficarem sabendo com antecedência das mudanças que acontecem na minha vida. Esse cenário aqui diferente que vocês estão vendo é porque eu vim passar um tempinho aqui nos Estados Unidos e vou ficar na casa de uma amiga minha. Enfim, esse é um assunto para outra hora. O que acontece muito no Brasil é que a maioria das pessoas não entende ou acha que não entende de política, como foi o meu caso durante muito tempo. E aí quando a gente vai entrar em algum debate, discutir sobre o tema, a gente acha melhor, não, porque política é como religião, a gente não discute. E na realidade, a política ela tem que ser discutida sim, você entendendo ou não. Se você entende é ótimo, porque você tem muito a acrescentar na vida do outro. E se você não entende, é o momento de você aprender. Primeiro ponto, por que política tem que ser discutida, gente? Porque a política ela é feita para melhorar a vida em sociedade. Sempre que a gente pensa em política, a gente está pensando em corrupção. Sim, exato. A política do nosso país e de outros também, ela é muito corrupta. Mas aí o que acontece? A gente fica nessa situação de, ok, ela é corrupta, fico por isso mesmo, vou seguir minha vida, ou ok, ela é corrupta, mas pera, eu como uma cidadã posso fazer a minha parte para tentar transformar o que está à minha volta e aos poucos, quem sabe, melhorar essa realidade do país. Gente, a corrupção, ela não está só na política, certo? Quando você paga por algum serviço, por exemplo, para que você seja atendido mais rápido, você também está sendo corrupto. Poxa, Jéssica, você está querendo justificar toda a roubalheira, toda a sacanagem que acontece dentro do nosso país, dizendo de atos individuais de algumas pessoas. E o que eu tô querendo dizer, gente, que a corrupção ela está na nossa rotina, muito mais infiltrada do que a gente de fato imagina. E para a gente transformar essa realidade lá de Brasília e de todos os outros setores políticos do nosso país, a gente tem que transformar a nossa realidade também. A gente tem que largar de ser corrupto em vários aspectos para poder cobrar alguma coisa. Os nossos representantes, eles são nossos funcionários. Eles nos devem satisfação. Quando o brasileiro de fato tiver noção disso, a gente vai cobrar com insistência e talvez a gente veja a resolução. Eles agem como se eles fossem celebridades e não são, já que eles são funcionários do povo, que é o povo que coloca eles lá. Eles têm que viver com o salário que eles dão para o povo. É o que eu sempre tive formado dentro da minha cabeça. Se eles acham que o serviço que eles nos oferecem é digno, que eles usufruam do mesmo serviço. Não faz sentido, né? O cara dá 900 e poucos reais como um salário mínimo e ganhar 20, 30, 50 mil do nosso dinheiro, né? Dos nossos impostos, e ainda tirar proveito de N situações. A gente sempre diz que a política não deve ser discutida, e ela tem sim, ela tem que ser discutida para a gente entender cada dia mais, para a gente estar por dentro do assunto cada dia mais e poder chegar num patamar que agradar todo mundo é impossível, mas que todas as pessoas possam viver em paz, que tenham segurança para viver e que alcancem direitos iguais, que é isso que a nossa Constituição determina. A Constituição Federal, ela é a maior lei do nosso país. E algumas leis consideradas pétreas não podem ser modificadas nem com emendas, tá? A emenda é aquele processo que vai para as câmaras, que entra em votação para ver se aquela lei vai receber ou não uma alteração. Mas, por exemplo, o direito à igualdade e o direito à vida não pode ser transformada. São leis pétreas e a gente tem que respeitar. O problema do nosso país é que a Constituição não é respeitada. Esse país é de quem ganha mais, de quem tem mais dinheiro, porque se a Constituição fosse respeitada, um monte daqueles políticos que estão lá sugando o nosso dinheiro, eles já estariam presos, sem for privilegiado, certo? E a lei ia servir para todo mundo. O correto é não financiar a lei. Mas no nosso país, tudo se financia. E aí o que acontece? Muita gente, infelizmente, não tem acesso à informação. Em pleno século XXI, o que manipula a cabeça das pessoas, quando eu falo manipula a cabeça das pessoas, eu não estou falando de indivíduo por indivíduo, gente. Estou falando de proporções que existem de fato, tá? É a mídia. E aí essas pessoas não têm acesso.
a uma boa educação, porque os nossos políticos não fornecem, e nós temos dinheiro para isso, não nos fornece informação de qualidade, fica difícil discutir. E aí quando chega neste ano de eleição, é muito fácil você manipular pessoas que não têm instrução. Então você dizer dentro do território brasileiro que política não se discute é o ápice da ignorância. Não adianta você assistir lá 15 minutos de horário político, não entender nada, absolutamente nada do que está acontecendo e sair para votar. Mas você não foi ver se o cara tinha ficha limpa, se as ideias dele compactuam com a sua, se ele tá de fato querendo um bem maior que não seja do próprio umbigo. Puta, Jéssica, mas que preguiça. Eu vou ter que analisar tudo isso para achar um candidato. Se você quiser um Brasil de verdade, você vai. Então eu acho assim, a partir do momento que você assume uma posição e tapa o ouvido para todos os outros argumentos, é um erro. Porque eu sou da opinião que a gente tem que questionar tudo. Você é humano e faz parte do ser humano questionar. A gente não é obrigado a concordar com tudo. Entende? Eu acredito numa sociedade que seja justa. E o que é justo? Muitas vezes a igualdade não é justa. Justo é você competir com pessoas do mesmo nível que você. É como acontece no esporte, você pôr um atleta que luta na categoria 49 quilos para lutar com um atleta da categoria de 57, não faz nenhum sentido. Ah, eles estão tendo a mesma oportunidade, mas não de forma justa. Então a gente precisa, acima de tudo, de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, e de uma sociedade que vá além de esquerda e direita. Um país justo não é aquele círculo em volta de você, da redoma da sua casa. Não! Existem realidades muito distintas da sua, que vão muito além do seu conhecimento. Até quando a gente vai ser um fantoche? Até quando a massa vai ser manipulada dessa maneira? Enquanto a gente se entretém, um batendo no outro, eles continuam lá, roubando nosso dinheiro, zombando da nossa cara, ficando milionários às nossas custas. Não faz sentido. O Brasil é um país lindíssimo. Eu quero muito que um dia ele tenha paz, mas isso não vai acontecer enquanto os maiores bandidos do nosso país estiverem dentro da política. Usem a cabeça. Pensem com a cabeça de vocês. Ai, mas eu não vou discutir política porque eu não entendo. Não, você vai discutir política. Porque a partir de agora você pode aprender. E você deve sim ser inserido na política, porque a política serve para poder melhorar os aspectos da sociedade. E é isso que a gente quer. 2018 é um ano de escolhas. Pensem bem no que vocês querem. Não adianta ser manifestante de Facebook, não adianta ser manifestante de textão em rede social para ganhar like. Isso não vai resolver o problema do país. Como não adianta também ser um alienado. É isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Tchau.